Capítulo 1201 Trapaceando com uma centelha mundial. De acordo com isso, um mundo é construído com um coração de reino como base. Apenas um habitante de um reino que é um deus da origem pode ver e interagir com o coração do reino. Mas apenas um habitante com um conceito de 6 leis pode se fundir com o coração do reino para se tornar um senhor do reino. Então é por isso que o monarca Alto Céu teve que se tornar um deus da origem para se tornar o senhor do reino, apesar de ter sido selecionado pela Mãe Alto Céu quando ele era um soberano. Esta é a primeira vez que Lydian encontra informações sobre o coração do reino, então todos os clones estão intrigados. As informações afirmam que a única maneira de adquirir um coração de reino completo é se tornar um senhor do reino. Mesmo assim, o coração do reino não será completamente dele. Isso ocorre porque há uma vontade poderosa que representa os interesses de todos os seres vivos no reino e é limitada por certas regras. A rede mental dos clones aumentou em atividade conforme eles discutiam. Outros deuses do mundo têm esse problema. Eles têm uma vontade em seu mundo que os impede de ganhar controle total de seu mundo. É muito cedo para especular sobre isso agora. Vamos nos concentrar em como nos tornar deuses do mundo primeiro. Ainda temos um longo caminho antes disso. Ainda temos a unidade para alcançar e essa informação pode afetá-la. Legion 5 continuou a ler enquanto eles discutiam. Ele está prestando atenção à discussão, mas também está enviando mais informações para a rede. Isso é importante, pois a informação pode afetar a discussão e os planos deles. Eles descobriram que não há outra maneira de obter um coração do reino a menos que o mundo seja destruído. Se for, então o coração do reino quebraria e se fragmentaria. Algumas partes serão perdidas, mas algumas partes permanecerá. As partes que permanecem aqui são conhecidas como os 3 fragmentos do coração do reino. Ele não sabia o quão importante era sua mutação porque não sabia muito sobre bestas supremas. Agora ele sabe que sua habilidade de assumir as propriedades da matéria orgânica e inorgânica tem muito potencial. Um mundo é orgânico e inorgânico. É vivo e não vivo. É um objeto físico e uma manifestação de leis. É uma coisa complicada com 3 fundamentos. Parece que sua habilidade divina, se for fortalecida o suficiente, pode assumir as propriedades de um mundo e torná-lo um deus mundial sem uma lei suprema. Infelizmente, ele não tem certeza se isso funcionaria. O mundo é uma coisa muito grande e poderosa. Tem que haver uma razão pela qual uma lei suprema é necessária para que os deuses da origem se tornem deuses mundiais. E tem que haver uma razão pela qual há uma necessidade de energia para isso também. Ele pode pular a necessidade de sacrificar conceitos para atingir o requisito de energia absorvendo energia cósmica com seu conceito. Mas isso pode não torná-lo um deus do mundo se ele conseguir transformar seu conceito em um mundo. Pode apenas torná-lo um deus da origem com um mundo interior. Bestas do mundo e dragões têm mundos interiores, mas não são deuses do mundo. Ele poderia apostar e ver se conseguiria, mas é uma aposta que pode levá-lo a ficar permanentemente preso como um deus da origem. E mesmo que ele consiga se tornar um deus do mundo, será um desperdício se ele não for capaz de superar a fraqueza do limite temporário da habilidade divina. Afinal, se seu mundo for temporário, ele pode perdê-lo. Esta é uma decisão difícil. Ele murmurou para si mesmo. Como ele está agora, quaisquer mudanças que ele fizer em seu corpo são temporárias, a menos que ele roube uma habilidade divina e a torne permanente. Mas sua habilidade divina mudará e parará de despertar se ele roubar uma habilidade divina. As duas escolhas são mutuamente exclusivas. Ele não pode ter permanência e despertar posterior. A dificuldade em tomar essa decisão reside no fato de que ele precisa de permanência e de um despertar maior para se tornar um deus mundial sem uma lei suprema. Fim do capítulo. Capítulo 1202 Prós e contras da permanência. Isso é loucura. Os 2 caminhos são contraditórios. Eu tenho que escolher o caminho da permanência e perder mais despertar da minha habilidade divina, ou escolher o caminho do despertar e perder a permanência e, portanto, perder a chance de ter uma lei suprema.
Mas eu preciso da minha habilidade divina para despertar mais se eu quiser que ela se torne poderosa o suficiente para mudar para um motor do mundo. Mas se eu a despertar mais e ela se tornar poderosa o suficiente para mudar para um motor do mundo, a mudança será temporária, então eu não serei capaz de fazer nada permanente com ela. De qualquer forma, eu não posso me tornar um Deus do mundo. Eu preciso de permanência e mais despertar. Um motor do mundo é uma peça poderosa de maquinário. É muito mais poderoso do que uma arma de origem, então não é algo que sua habilidade divina atual que não pode assimilar armas de origem com segurança pode assimilar. Ele tentou assimilar uma arma de origem e ele teve sucesso, mas foi ela adivinhou. Os fragmentos de lei contidos com ela envenenaram e tentaram matá-lo. É fácil chegar à conclusão de que um motor mundial não seria seguro para sua saúde. Então ele teve uma ideia, porque estou pensando como eles. Eu não sou eles. Eu não sou uma besta suprema. Eu sou Lydian. Ele pode se tornar um deus da origem muito poderoso, assim como as bestas e dragões do mundo, se simular as condições de um mundo dentro de si. Mas a menos que ele tenha a fundação de uma centelha mundial ou lei suprema, um motor mundial e uma semente mundial, ele nunca se tornará tão poderoso quanto um deus mundial. A discussão sobre descendentes híbridos trouxe à mente as bestas demoníacas que vivem no abismo. Elas são descendentes de demônios com outras raças. Essa é a razão pela qual elas podem sobreviver no abismo, considerando o ódio do abismo por outras criaturas. Mas essas bestas demoníacas não têm marcas de pecados e seu potencial foi atrofiado. A maioria delas para de crescer depois de se tornarem demônios de baixa patente, que são o equivalente a entidades de mana. Elas são classificadas como comida por outros demônios. É raro que qualquer uma delas alcance a patente alta. A Eternos encontrou uma dessas cobras demoníacas talentosas que ele transformou em sua subordinada. Xander é um caso isolado entre as bestas demoníacas porque a maioria delas é atrofiada física, mental ou espiritualmente. A deficiência as faz se extinguirem. Muito poucas são como as bestas supremas que adquiriram características favoráveis de seus pais. Mesmo assim, as bestas supremas tiveram que passar por um período de dificuldade antes que pudessem realizar seu potencial. Sua alta afinidade de mana e mudança de pele os salvaram por um tempo, mas rapidamente se tornaram obsoletas quando a Era dos Transcendentes começou. Se os antigos Shapiro não tivessem evoluído, eles já teriam sido esquecidos ou teriam sido criados como alimento por alguma outra raça forte. Lydian voltou a navegar pelos dados sobre o caminho da permanência. O caminho da permanência permite que as bestas supremas ascendam para se tornarem soberanas facilmente e tenham 9 habilidades divinas. Isso é muito poderoso, mas não é sem suas próprias desvantagens. Por um lado, todas as habilidades ou conceitos divinos que são roubados não devem entrar em conflito uns com os outros ou serão perdidos quando uma besta suprema se tornar um deus da origem. Cada besta suprema tem 9 slots graças ao cadinho de sangue. As bestas supremas podem se tornar uma soberana hoje e prosseguir para o avanço para se tornar um deus da origem imediatamente depois. Isso pode ser feito facilmente, desde que o Supremo roube apenas uma semente de poder. Em troca, eles perderão seus outros 8 slots. Quanto aos outros que têm mais de uma semente de poder como soberanos da lei, eles devem compreender todas as leis contidas nos conceitos e fundi-las. Sua afinidade com a lei pode ser baixa, mas a vida eterna que eles têm como soberanos lhes dará tempo mais do que suficiente para compreender as leis necessárias, em oposição à vida útil limitada de 10 ciclos de origem dos Lordes da Lei. Fim do capítulo. Capítulo 1203 2 coelhos com uma cajadada só. Ponto de interrogação. Além do requisito de compreensão da lei, todos os conceitos não devem antagonizar uns aos outros e também devem melhorar uns aos outros. O efeito de cada semente de poder deve ter um efeito positivo sobre os outros. É dessa forma que eles podem ser fundidos após as leis que os compõem terem sido compreendidas. As sementes de poder que não combinam com as outras serão perdidas durante o avanço para se tornarem o Deus da origem.
A outra desvantagem desse processo de avanço é que as bestas supremas serão os soberanos mais fracos da lei. Suas chances de passar pela tribulação são abismais porque o fizeram por meio do processo de fortalecimento passo a passo pelo universo por meio do Senhor da lei e, finalmente, do soberano da lei. Eles serão ainda mais fracos do que os titãs da lei que se tornaram falsos soberanos. Mas esse problema é corrigido facilmente com a essência da vida, da qual a Aliança Suprema tem grandes quantidades. Portanto, as bestas supremas podem aumentar suas estatísticas facilmente para corresponder aos verdadeiros soberanos. É por isso que qualquer besta suprema que toma esse caminho tem quase certeza de se tornar um deus da origem. A vida eterna e a essência da vida fazem com que eles não tenham que se apressar. O único problema que eles podem enfrentar é a perda de algumas de suas habilidades divinas que não sincronizam com as outras. Legion 5 balançou a cabeça quando viu isso. Bestas supremas nem precisarão obter essência da vida de outras pessoas se usarem um de seus slots para se fundir com o coração de uma árvore da vida. Eles terão toda a essência da vida que quiserem. Bestas supremas são muito poderosas. A única coisa que eles precisam observar é combinar habilidades divinas compatíveis. Soverik falou. E o problema de sincronizar habilidades divinas pode ser facilmente resolvido. A Aliança Suprema documentou todas as habilidades divinas que eles têm e com o que elas sincronizam. Isso se você quiser abrir um novo caminho. Se quiser, você pode simplesmente copiar o arranjo de habilidades divinas que outros tomaram e você não terá nada com que se preocupar. As bestas supremas estão tão bem. É o esperado de uma raça que pode se igualar a dragões. Legion 5 respondeu, eu poderia matar Lydian 7. Legion 7 não concordou. Eu duvido disso. Você não é tão forte quanto a pessoa que me escravizou. Eu não me perdi naquela época, então duvido que me perderei para você. Além disso, somos um. Somos Lydian. Não deve haver nenhuma rejeição entre nós. Legion 1 também concordou. Esta é uma boa ideia. Isso nos dará dados importantes sobre os planos para a unidade. Você será a primeira fase para a unidade. Seu plano parece que ele está desistindo de se tornar um deus do mundo sem uma lei suprema, mas não está. Em vez disso, ele apenas decidiu não priorizar isso. Ele ainda vai tentar alcançá-lo. Isso reduziu as chances de que ele alcance esse objetivo elevado, mas ele não correrá o risco de perder o propósito de sua reencarnação. Então ele está sendo ganancioso, mas não perdeu de vista o objetivo maior. Legion 5 decidiu seguir com seu plano depois que todos concordaram com ele. Deixe-me começar com o primeiro movimento. Eu já obtive informações gratuitas sobre o coração do reino, seus fragmentos e os requisitos para se tornar um deus do mundo. Deixe-me ver se consigo mais dessas pessoas. Soverik riu. Eles acham que são inteligentes e você é uma criança ignorante. Espero que não pensem que você é tolo ou eles vão se arrepender. Legion 5 ligou para seu mentor imediatamente. Tanque 830.428.723C, tomei minha decisão. O pai de Legion 5 estava assistindo Lydian-5 em uma tela quando de repente recebeu uma ligação. Ela estava mostrando as ações atuais de Lydian 5, então ele viu seu filho ligar para alguém antes que ele também fosse notificado de uma ligação. Ele aceitou a solicitação de comunicação após identificar o remetente. A pessoa na linha perguntou, o que é isso que eu vi sobre a Grivo 839.371.456A? Todo mundo sabe sobre ele agora. Eles estão me pedindo informações sobre ele. Você fez isso? Oh, pai de Legion 5 respondeu calmamente, eu tive que fazer. A Aliança Suprema recusou minha petição para ser seu mentor. Eu tive que pressionar alguns dos meus amigos e pedir alguns favores. Fim do capítulo. Capítulo 1204 Trama nos bastidores. Ponto de interrogação. A pessoa com quem ele estava falando perguntou com raiva, e você achou que seria uma boa ideia fazer outras pessoas se unirem contra ele?
Sim, é uma boa ideia. Isso pressionará a Grivo 839.371.456 a. E também tornará seu potencial uma questão de interesse para a Aliança Suprema. Agora eles levarão as coisas a sério e não será mais apenas meu assunto. A mãe de Legion 5 declarou com raiva. Quero que saibam que não tenho nenhum papel a desempenhar nisso. Relaxe. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu não quebrei nenhuma regra. Você está brincando com fogo. Ela disse e desligou a ligação. Isso pegou seu pai de surpresa. Por que ela está tão agitada? Ela poderia ter percebido o perigo. Ele se perguntou. A mãe de Legion-5 é uma batedora. Isso significa que ela tem habilidades divinas que melhoram sua percepção e habilidades de fuga. Ela pode sentir o perigo mesmo quando não há sinais aparentes ou causa para isso. Ela se destaca em se esconder do perigo e escapar dele com sucesso. É um repertório de habilidades que um batedor deve ter, visto que eles estão sozinhos em um plano quando se infiltram no plano. Então ele levou a agitação dela a sério. Se ela está tão perturbada, então deve haver perigo. Infelizmente, ele não consegue identificar de onde o perigo pode vir. Ele não é um batedor, então não consegue sentir o perigo oculto. Se o perigo fosse aparente, ele já saberia. Tudo bem, punho vulcânico. Vou apenas considerar isso como meu fracasso. Pelo menos eu tentei o meu melhor. Seu pai disse. Tanque 830.428.723 C tinha mais a dizer. Há mais. São mais más notícias? Seu pai perguntou amargamente. Não tenho certeza. Acho que são boas e más notícias. Isso despertou o interesse de seu pai. Oh, então me diga. Ele fez um pedido. Ele disse que ainda não desistiu de como se tornar um deus do mundo sem uma lei suprema e que ele pode ter uma maneira de conseguir isso sem despertar mais. Mas ele precisa de algo para testar sua hipótese. Ele precisa de uma semente do mundo. Seu pai xingou em voz alta. Onde vou conseguir uma semente do mundo? Eu não sei e não me importo. Eu disse o que ele pediu. Meu trabalho está feito. Tanque 830.428.723 C disse e então desligou a ligação. O pai de Legion-5 começou a andar de um lado para o outro. De repente, ele exclamou, entendo. Que garoto inteligente. Ele quer usar o caminho da permanência para se tornar um deus do mundo sem uma lei suprema. Essa é realmente uma boa ideia. Então ele balançou a cabeça. É muito difícil. Ele está mordendo mais do que pode mastigar. Como sua habilidade divina será capaz de cruzar o limiar dos conceitos e assumir as propriedades de algo que está próximo de uma lei suprema na existência? Qual é a utilidade disso? Mesmo que seja possível, onde eu vou conseguir uma semente do mundo? E se eu tiver uma semente do mundo, eu vou usá-la em mim mesmo. Fim do capítulo. Capítulo 1205 Espiando e bisbilhotando. Ponto de interrogação. O pai da Legion-5 zombou de si mesmo. Se ele tivesse uma semente mundial, então ele não estaria desesperado para decifrar um método para se tornar um deus mundial sem leis supremas. Ele precisa do método para ganhar pontos de contribuição para que ele possa comprar o que ele precisa da Suprema Aliança para se tornar um deus mundial. Ele já tem sua lei suprema, então ele não se importa pessoalmente sobre como se tornar um deus mundial sem uma lei suprema. O que ele se importa são os pontos que a descoberta de tal processo lhe concederá. É por pontos que ele aceitou a missão de fornecer sua essência para produzir a próxima geração de filhotes. É por pontos que ele está guardando este plano para a Suprema Aliança. É por causa desses pontos de contribuição que Tanque 830.428.723 C se tornou o mentor da Legion-5. Tudo o que cada besta suprema está fazendo é ganhar pontos de contribuição da Suprema Aliança para pagar por tudo o que foi investido neles e para pagar pelas outras coisas que eles querem. Poucos deuses da origem são despreocupados e desempregados para trabalhar de graça. Este não é apenas meu problema. Vou espalhar a notícia.
Tenho certeza de que deve haver alguém mais rico e desesperado do que eu por aí. Vamos ver o que vai acontecer. Então o pai da Legião-5 decidiu transmitir o pedido da Legião-5 por uma semente mundial para outros. Ele está em um plano e sua existência é subjugada graças à sua lei suprema. Isso tem o benefício de ajudá-lo a ignorar os efeitos desagradáveis da supressão do reino. Sua existência subjugada também torna muito difícil sentir que alguém o está observando e o observa há algum tempo. Soverick, que estava observando o pai da Legião-5, não pôde deixar de sentir algum arrependimento. Ainda não consigo ler transmissões mentais diretas de alma para alma. Talvez a Legião-7 consiga rastrear essas flutuações espirituais criptografadas. Teremos que esperar para ver. O pedido por uma semente mundial é um pedido esperançoso e um teste para ver o quão desesperados aqueles que têm sua atenção nele estão e avaliar o nível de importância que eles colocam nele. Também é uma isca, então eles esperam pegar um peixe grande. Mas mais o rito de passagem. Legion-5 tomou sua decisão sobre seu caminho futuro e informou seu mentor sobre sua próxima ação. Seu mentor perguntou a ele: você está pronto para seu rito de passagem agora? Você ainda tem algum tempo para tomar sua decisão. Você tem 89 anos e alguns meses para ser exato. Legion-5 deu de ombros. Vamos fazer isso agora. Não há mais nada para eu fazer. Na verdade, há muitas coisas para você fazer. Você deve usar esse tempo para treinar e aprender a lutar. O rito de passagem não é perigoso, mas determinará quanta assistência você receberá da Aliança Suprema para adquirir habilidades divinas. Legion-5 não mudou de ideia. Se não é perigoso, então por que preciso aprender a lutar? Tanque 830.428.723 respondeu: porque você pode precisar lutar. Você deve adquirir conhecimento e experiências de vida. Você pode precisar liderar e tomar decisões como um líder. Legion-5 considerou a sugestão por um tempo. Então ele tentou convencer seu mentor. Ele começou sua tentativa com uma pergunta: o que é o rito de passagem? Fim do capítulo. Capítulo 1206 Rito de passagem. Ponto de interrogação. Tanque 830.428.723 respondeu: é um teste de sabedoria e também um exercício de aprendizado. Você provou sua habilidade de lutar e sobreviver no cadinho de sangue. A recompensa por isso é que seu potencial foi maximizado. Mas é outra coisa se você puder realizar seu potencial. A Aliança Suprema não quer desperdiçar seus recursos com alguém estúpido. Então você será colocado em qualquer ambiente que o pressione na esperança de que a pressão revele seu potencial. O rito de passagem também aumentará suas experiências de vida e ampliará seu horizonte para que você seja capaz de passar pela tribulação para se tornar um deus da origem. Legion-5 perguntou: então é um teste de inteligência? Principalmente, sim. Então não tenho nada para esperar. A inteligência não pode ser aumentada, não importa quanto tempo eu tenha. Tanque 830.428.723 não concordou. Você falou como uma verdadeira criança ignorante. A inteligência inata não pode ser aumentada, mas há outros fatores que determinam a tomada de decisão inteligente. Há conhecimento e sabedoria a partir de experiências. Eu aconselho você a acumular conhecimento e experiência antes de participar do rito de passagem. Você não experimentou muita coisa. Legion-5 perguntou: o rito de passagem não é um exercício de aprendizado? Eu não aprenderei quando participar dele? É também um teste. É um teste em que você pode falhar. É um teste em que você não pode falhar porque seu desempenho no rito de passagem determinará que tipo de imortal você será e que tipo de poder você terá como imortal. Legion-5 sabia disso, mas ele ainda perguntou: o que é o plano Stellaris? É um novo plano que foi subjugado a 3 ciclos de origem pela Aliança Suprema. O que o rito de passagem vai implicar? Legion-5 perguntou.
Você descobrirá quando chegar lá. Ele muda dependendo do humor da Aliança Suprema e da situação atual do plano. E quanto ao meu pedido pela semente do mundo, há alguma atualização? Tanque 830.428.723 respondeu com uma risada mental de diversão: não conte com isso, garoto. O que você pediu é muito grande e muito poderoso. E você é muito fraco. Eles não têm certeza de que não será desperdiçado se for dado a você. LEGION5 disse com leve desdém: se eles não tentarem, então eles já falharam. Eles não devem esperar nada de bom se não estiverem dispostos a se esforçar. Uma semente do mundo vale a pena ser arriscada pela chance de se tornar um deus do mundo. Seu mentor não concordou. É mais fácil falar do que agir. É ainda mais fácil falhar na ação do que ter sucesso. Você não sabe o valor de uma semente mundial, então não sabe o que é preciso para arriscar perdê-la. LEGION5 não negou. Posso ser ignorante, mas não sou o desesperado. Eles são. Também estou arriscando minha vida, então não sou totalmente ignorante sobre os riscos envolvidos. Tanque 830.428.723 cedeu de ombros mentalmente. Você está certo sobre isso. Você também tem algo valioso a perder. Mas você deve esquecer isso por enquanto. Você não poderá recebê-lo até se tornar um soberano, mesmo que a semente do mundo esteja disponível. Esse é o poder mínimo exigido pela Aliança Suprema para deixar o plano. Fim do capítulo. Capítulo 1207 Mutações passivas e ativas. Lydian-5 não ficou surpreso com a natureza superprotetora da Aliança Suprema, mas ainda perguntou ao seu mentor com um tom ofendido: por que não? Tanque 830.428.723 respondeu severamente: porque é a lei e é para o seu próprio bem. Mas então ele acalmou seu tom enquanto continuava: em uma situação normal, você não poderá deixar o plano até se tornar um deus da origem. A Aliança Suprema não corre riscos com seus investimentos. Mas essa situação não é normal, então você pode ser isento da norma. Você deveria ser grato por isso. Aspas. Tudo bem. Muito obrigado pela informação. De nada. E uma última coisa. Não brinque com o rito de passagem. Seu sucesso e fracasso nele me afetam. Tanque 830.428.723 disse antes de desligar a ligação. LEGION5 coçou seu queixo liso enquanto murmurava: interessante. Então ele ganha algo com meu desempenho no rito de passagem. Pena que eu não me importo com ele. Ele fará o que for melhor para ele e Lydian e somente isso. Se ele se importasse com seu mentor, então ele poderia ter seguido seu conselho mesmo que não houvesse necessidade de pressa. Ele não tem nenhuma razão para atrasar normalmente. Não há nada importante para ele aprender. Os outros clones adquiriram todo o conhecimento que ele precisa e ele não tem falta de experiências de vida. O fato de que ele pode obter essência de vida também faz com que esperar para crescer lentamente devorando energia de origem de Soverick seja uma perda de tempo. Mas há uma necessidade de pressa. Há uma razão muito importante além da aquisição de força para ele apressar o rito de passagem. Ele precisa se encontrar com Lydian-7 o mais rápido possível porque Lydian-7 não pode aguentar por muito mais tempo. Ele precisa de LEGION7 para seu plano e ele precisa salvar o clone desesperado, então ele está matando dois coelhos com uma cajadada só. LEGION5 começou a se preparar para o rito de passagem. Ele recebeu uma atualização sobre seu plano algumas horas depois. Ele passou pelas informações sobre habilidades divinas e suas compatibilidades, então ele sabe sobre mudanças na aparência física devido a algumas habilidades divinas. Essas mudanças geralmente aparecem apenas quando habilidades divinas estão sendo usadas. Elas não causam mudanças permanentes em bestas supremas. Mas algumas habilidades divinas poderosas ainda afetam bestas supremas mesmo quando estão adormecidas. Elas são tão poderosas que fazem com que a besta suprema mude muito fisicamente.
Isso geralmente significa que elas têm algum efeito passivo afetando-as constantemente. Você está pronto para ir? Tanque 830.428.723 perguntou a ele. Seu mentor é cego e não tem olhos, mas Lydian-5 ainda sentia uma pressão enorme em seus ombros devido à atenção de seu mentor. O sentido divino de seu mentor parecia um manto pesado sobre ele. Legion-5 exclamou interiormente, é inconfundível. Este é o poder do dragão. Esse cara deve ter roubado o coração de um dragão. Sim, estou pronto para ir. Ele respondeu à pergunta. Tanque 830.428.723 se assentiu. Então ele envolveu Lydian-5 em seu sentido divino. Ele o envolveu como um ovo delicado. Então ele levantou Lydian-5 gentilmente do chão e disparou em direção à borda do avião. Tanque 830.428.723 fez questão de amortecer sua carga da reação de sua aceleração. Legion-5 não ficou surpreso com a maneira como estava sendo tratado. Outras raças ficarão surpresas com o cuidado e a atenção que um deus da origem está dando a um transcendente. Eles ainda ficarão surpresos mesmo se Tanque 830.428.723 fosse seu pai, porque um imortal raramente se importa com mortais assim. Mas essa é apenas uma das coisas que separam a Aliança Suprema das outras raças. Eles se importam muito com seus jovens. Espero que agora você esteja entendendo por que um certo monstro com tentáculos multicoloridos apareceria em um plano onde há tantas bestas supremas. Fim do capítulo. Capítulo 1208 A Tradição da Proteção. Cada jovem besta suprema nem conhece seus pais, mas isso não importa. A Suprema Aliança é tudo o que eles precisam e a Suprema Aliança fará o melhor para cuidar deles até que alcancem a imortalidade. Ele não pode pedir um pai melhor do que eles. Enquanto uma besta suprema não for um deus da origem, então ele ou ela ainda não está totalmente amadurecido aos olhos da Suprema Aliança. Eles os idolatrarão até que alcancem a imortalidade. Dessa forma, o retorno do investimento é certo. Espero que você tenha levado tudo o que precisa. Legion-5 respondeu, eu levei. Seu mentor o lembrou, ótimo. Diga-me se estivermos indo rápido demais ou se você ficar enjoado. Eu farei isso. Mas ele pensou consigo mesmo, o que você é, minha babá? Ele só pode satirizar interiormente. É porque ele sabe que esse cuidado com os jovens é mais do que apenas um negócio. É uma tradição. É a cultura deles e Tanque 830.428.723 não é sua babá. Essa tradição começou por causa da imposição da Aliança Suprema para a proteção dos jovens. Naquela época, os jovens eram vistos como comida ou, na melhor das hipóteses, eram considerados moeda. Então, sua imposição recebeu muito apoio dos jovens que eles protegeram e criaram para a imortalidade. Esses imortais então retribuíram a gentileza demonstrada a eles protegendo a próxima geração. Dessa forma, a proteção dos jovens rapidamente se tornou um hábito para cada besta suprema. A Aliança Suprema foi capaz de derrubar outras organizações e ganhar o controle total da raça por meio desse método. É tanto uma declaração para os de fora quanto para os membros da Aliança Suprema. Cada besta suprema imortal conhece o resultado final da besta suprema, então eles não ficam chocados ou bravos quando a Aliança Suprema pede que eles vão à guerra para resgatar um deles ou para vingar a morte de um jovem. Isso os faz sentir mais lealdade à Aliança Suprema. Eles sabem que sempre podem contar com a Aliança Suprema. Eles estão tão unidos que nem a Legião-5 quer deixá-los, apesar de saber sobre a lavagem cerebral que sofreram desde que eram filhotes e estar ciente de que essa proteção também é uma forma de doutrinação. Tanque 830.428.723 disse a ele, não vamos pegar o portal planar, mas vou levá-lo lá para ver uma coisa. Eles logo se aproximaram do portal planar. Na frente dele há um mar de ossos. Os ossos são de diferentes formas e tamanhos.
Eles obviamente pertencem a diferentes raças. Mas eles são todos velhos e desgastados. O que você acha que aconteceu aqui? Tanque 830.428.723 perguntou a ele. Muitas pessoas morreram aqui. Tanque 830.428.723 não ficou satisfeito com sua resposta, seja mais específico. Pode ser que muitas pessoas tenham sido enterradas aqui. Elas podem ter morrido em outro lugar. Se elas morreram aqui, por que você acha que elas morreram aqui? Não é uma pergunta difícil para ele. Há muitos ossos na frente do portal planar. Pode ser uma estranha tradição de enterro das raças no plano, mas ele duvida que elas escolham enterrar seus mortos na frente de uma porta por onde as pessoas saem e entram no plano. Elas podem ter morrido defendendo o plano. Raças que se importam com seus mortos o suficiente para enterrá-los geralmente o fazem em lugares seguros e isolados. Ele respondeu. Fim do capítulo. Capítulo 1209 para o desespero. Tanque 830.428.723 finalmente ficou satisfeito com sua resposta. Bom, gosto do seu uso de poderia e geralmente. Isso denota que você não tem certeza de sua conjectura e sua resposta não foi em confiança cega. Ele disse, vou esclarecer suas dúvidas. Este mar de ossos é chamado de mar de desespero. Observe que o chamamos de mar de desespero e não o mar do desespero. O que isso lhe diz? LEGION5 respondeu depois de pensar, isso implica que há muito disso. Tanque 830.428.723 concordou com a cabeça. Sim, há muitos mares de desespero. Mas não neste plano. Há apenas um neste plano. Há um em quase todos os planos dos 20.000 planos que a Aliança Suprema controla no reino. Por que você acha que é esse o caso? LEGION5 queria revirar os olhos, mas ele não tem olhos para revirar. Faz apenas uma década que ele nasceu, mas ele já está cansado de ser tratado como uma criança ignorante. Ainda assim, ele respondeu, porque a Aliança Suprema matou muitas pessoas nos planos. Tanque 830.428.723 se assentiu e disse orgulhosamente. Esta conversa é o início do rito de passagem. Meu mentor também me levou para ver um mar de desespero quando eu estava prestes a começar meu rito de passagem. Ele me disse assim como eu direi a você e você dirá ao seu júnior no futuro, você sabe por que é chamado de mar do desespero. Antes que eu pudesse responder, meu mentor riu. Ele riu assim. Então tanque 830.428.723 se riu. Sua risada era estranha porque ele não tinha uma boca para rir, então ele teve que criar uma boca em seu rosto para rir. Esta boca também era estranha porque estava incompleta. Não tinha dentes ou línguas. É mais como um buraco em seu rosto onde o ar é empurrado para fora na forma de uma risada estridente. Tanque 830.428.723 se eventualmente parou de rir. LEGION5 não ficou surpreso com a visão. Soverik tinha visto isso antes. É uma das razões pelas quais eles descartaram este plano como o ponto de encontro para ele e Lydian 7. A segurança do avião é muito alta. Tanque 830.428.723 mostrou sua marca de identidade para que o sistema de vigilância os deixasse passar. Eles deixaram o avião e se moveram rapidamente no vazio. Seu mentor falou com ele no caminho. Você é uma besta suprema. Nós trazemos desespero para as raças. Você deve se sair bem no rito de passagem para que você também possa incorporar esta vontade. Nós somos supremos. LEGION5 não pôde deixar de perguntar, se somos tão grandes, por que não assumimos o plano inteiro? Tanque 830.428.723 se riu. É tudo culpa do Senhor do Reino. Ele está nos suprimindo. Que alto elfo pomposo. Ele se tornou o Senhor do Reino porque nem tentamos tomar essa posição. Eu não entendo.
O que você quer dizer com não tentamos tomar a posição? Se a posição é tão poderosa, por que não tentamos tomá-la? Ele fez essa pergunta porque o Quitanque 830.428.723 disse soou como uma desculpa fraca de alguém que falhou em alcançar algo, mas não quer admitir inferioridade. Parece algo que um dragão orgulhoso diria. Deixe-me explicar para você. O requisito para se tornar um senhor do reino é se tornar o primeiro Deus da origem produzido em todo o reino com um conceito de 6 leis. Nós, bestas supremas, temos apenas 2 caminhos e nenhum deles envolve aprender muitas leis. O caminho do despertar posterior requer apenas uma única lei, a lei da vida. Enquanto o caminho da permanência desqualifica nossa habilidade divina dessa posição. O caminho do despertar posterior já é difícil e quem tenta é considerado um outlier. E essa é apenas a dificuldade de uma lei. É loucura tentar adquirir um conceito de 6 leis quando somos mais fortes do que os deuses da origem com conceitos de 6 leis apenas para falhar. Então, não tentamos nada. Permanecemos contentes com o caminho da permanência e perdemos a posição de Senhor do Reino. Essa explicação ainda não convenceu Lydian V. Ainda soava como uma desculpa para ele. Só que mais elaborada. Fim do capítulo. Capítulo 1210 Fraqueza debilitante ou não. Estávamos contentes com o caminho da permanência, mas isso não significa que não tentamos dominar o plano. Não somos os únicos que tentamos. Os dragões também tentaram e falharam. Tanque 830.428.723 se riu e tentou conter o riso. Eles falharam espetacularmente. Ele não conseguiu conter o riso. Ele disse enquanto ria, aqueles dragões estúpidos. Legion 5 pensou consigo mesmo, não sei o que é tão engraçado. Vocês 2 falharam. Seu mentor continuou depois de rir. Nós 2 falhamos, mas nossa tentativa não foi tão estúpida quanto a dos dragões. Decidimos invadir todos os planos e tomá-los antes que um senhor do reino nascesse, em vez de atacar a Mãe Alto Céu diretamente. É óbvio que também falhamos antes que o Senhor do Reino fosse coroado. Agora o Senhor do Reino interfere em nossa invasão e nos impede de dominar mais planos. Lydian nunca tinha ouvido falar disso durante seu tempo como um alto-elfo, então ele perguntou, como ele interfere? Isso está atualmente acima do seu nível de autoridade. Você certamente saberá quando se tornar imortal. Enquanto isso, você pode trabalhar para encontrar uma maneira de atingir o Senhor do Reino. A Suprema Aliança emitiu uma missão para encontrar a fraqueza do Senhor do Reino. Se você encontrar essa fraqueza, então a Suprema Aliança fará de você um Deus mundial assim que você obtiver sua lei suprema. Legion 5 estava perplexo. De que servirá sua fraqueza quando ele já é tão poderoso? Seu mentor riu um pouco. Há planos para substituí-lo. Sua fraqueza será muito útil para isso. Legion 5 assentiu e disse, eu me lembro disso. Você não deve esquecer. A destruição de seu plano natal não é apenas por vingança. Também prejudicará os dragões porque é o único plano no reino onde eles se reproduzem. Você pode imaginar o quanto eles o estão protegendo. É outra missão que não pode ser cumprida porque seu plano natal se move pelo reino e tem coordenadas espaciais criptografadas. Legion 5 respondeu, não vou esquecer disso, mas duvido que eu possa ajudar onde muitos dos meus predecessores falharam. Seu mentor achou que sua resposta era esperada. Ele disse, você não está errado sobre isso. A única missão que eu conheço que tem uma chance justa de ser resolvida é descobrir uma habilidade divina que seja digna de se tornar a 8ª grande habilidade divina. Se você descobrir isso, então você aumentará a força de toda a Aliança Suprema e será recompensado com os recursos para se tornar um Deus mundial de primeira linha. Outra grande habilidade divina? O olho de Soverick brilhou na mente de Lydian V. Há também Lydian-8 e Lydian 9, um celestial híbrido com a habilidade de ter deuses como seus avatares. Então há Ragnarok, que é capaz de destruir um plano sozinho, e Helios, a estrela. A maioria dos clones de Lydian são únicos e poderosos.
Eles podem ser considerados uma grande habilidade divina. Ele pensou consigo mesmo orgulhosamente: a Suprema Aliança pode estar à nossa frente na quantidade de habilidades divinas, mas não estamos atrás em qualidade. Faremos mais progresso quando eu consertar nossas fraquezas. A maioria dos clones tem uma habilidade divina que pode ser considerada uma grande habilidade divina. Apenas Lydian-1 tem um conceito um tanto geral, mas ele tem 2 deles. Mesmo assim, isso faz 8 deles com grandes habilidades divinas, o que está no mesmo nível do número de grandes habilidades divinas da Suprema Aliança. Eles podem obter muita riqueza, mas não vão desistir de nenhum dos clones por uma recompensa da Suprema Aliança. Eles nem vão ter descendentes para dar sua linhagem e depois vender para a Aliança Suprema porque são egoístas. Eles não vão compartilhar seu poder, em vez disso, ele vai tirar da Aliança Suprema para melhorar a Legião. Fim do capítulo. Capítulo 1211 Uma estranha saudação. Esse plano é a razão pela qual ele reencarnou, então o progresso que Lydian fará o encheu de expectativa. Ele pensou em seu plano, então perguntou ao seu mentor: o que eu vou ganhar se eu descobrir uma maneira de me tornar um deus do mundo sem uma lei suprema? Tanque 830.428.723 se riu. Claro, isso pode funcionar, mas será muito difícil de fazer. O que você está pedindo para testar sua conjectura já é uma das recompensas se você tiver sucesso. Então você está pedindo para eles terem fé em você. Se você falhar, provavelmente morrerá e eles teriam desperdiçado uma semente do mundo. Duvido que haja alguém tão desesperado e rico o suficiente para testar sua hipótese. Mas eu posso estar errado. Lydian assentiu e fez uma pergunta que o cercava desde que entraram no vazio. Você tem certeza de que não vamos nos perder? Tanque 830.428.723 se riu. Não se preocupe, não vou me perder. Uma das funções do anel ao redor dos planos que subjugamos é servir como um farol. Só preciso saber para qual plano quero ir e seguir as instruções que a Aliança Suprema me dá por meio do ID. Ele disse aliviado: isso é bom. Ele sabe que o movimento dentro do vazio é complicado. Não há senso de direção além de cima. E isso é até relativo ao plano que você deixa para trás. Você pode ter certeza do plano que deixou para trás, mas não pode ter certeza de outros planos. Todos eles parecem bolhas e suas posições relativas mudam no vazio. Então, o movimento entre planos usando o vazio, embora viável, é muito difícil de fazer. É por isso que transcendentes e acima que podem se mover dentro do vazio preferem usar o portal planar para se mover entre os planos. Não, a menos que estejam indo para o antigo campo de batalha, que é muito fácil de encontrar no vazio. Tudo o que eles precisam fazer é ir até a maior bolha no vazio, que também é a bolha em torno da qual todas as outras bolhas giram. Uma lança de fogo dourado riscou o céu com um poder de abalar o céu. Seu poder era tão grande que fez todo o plano divino uivar. O ataque em si não era especial, mas estava sendo amplificado pelo plano divino. Era como se todo o plano divino os estivesse atacando. Tanque 830.428.723 se bufou. Seu bufo não foi uma simples perturbação do som causada pela vibração da matéria. Foi a agitação da matéria através da descarga repentina de energia por ele, expressada como som. Seu bufo se espalhou por cada centímetro do plano divino e trouxe consigo uma forte pressão psíquica. Ele deu um soco para frente e o espaço explodiu. Fragmentos do espaço literalmente se transformaram em fogo e lava e explodiram como uma estrela em miniatura. A explosão causada por seu punho foi concentrada na direção do ataque como um cone. O cone de fogo colidiu com a lança de fogo dourado e criou outra explosão massiva. A luz brilhou e uma tempestade de energia vermelha violenta se alastrou e devastou tudo em seu caminho como um furacão. A matéria foi forçadamente convertida em energia através da destruição de sua estrutura como se estivesse em um liquidificador. Então a energia foi consumida pelo furacão para aumentar seu poder.
Até mesmo o espaço ao redor deles foi jogado em desordem. Mas Lydian-5 e seu mentor permaneceram seguros. Lydian-5 nem sentiu nenhum aumento de calor e nem foi afetado pela tempestade de energia uivante. A cena de destruição ocorrendo diante dele poderia muito bem ser um filme. Não o afetou em nada por causa da proteção de seu mentor. Tanque 830.428.723 deu uma olhada naquele que o atacou e disse: seja obediente e espere sua morte com paciência. Ainda não é hora para isso. Então ele saiu assim. O Supremo Celestial o observou ir embora com chamas douradas saindo de seus olhos, mas ele não fez nada para detê-las. Aquele soco o intimidou. Ele já havia dado tudo de si usando a amplificação de seu título no intruso e falhou. Então ele teve que se contentar em deixar a besta suprema ir. Fim do capítulo. Capítulo 1212 Um dragão entre leões. Tanque 830.428.723 deixou o plano divino com uma arrogância. Ele estava literalmente em um bando de leões famintos e furiosos, mas eles apenas o observaram partir. É porque enquanto eles são leões, ele é um dragão. Legion-5 disse: você deve ter se fundido com um coração de dragão. Tanque 830.428.723 não confirmou nem negou. Por que você acha isso? Você não tem uma lei suprema e ainda assim você poderia se igualar ao Supremo Celestial no plano divino. Além disso, você exalava a pressão psíquica pela qual os dragões são conhecidos. Tanque 830.428.723 riu. Essa é uma boa observação. Você está errado sobre algo, no entanto. Não é que eu não tenha uma lei suprema. Eu apenas não usei uma lei suprema. Legion-5 exclamou. Oh, esse é meu erro. Ele não acha que cometeu um erro. Ele sabe de fato que Tanque 830.428.723 não tem uma lei suprema porque ele sabe o que esperar quando alguém tem uma lei suprema e ele pode senti-la. Mas não há razão para ele ser inflexível sobre isso, visto que ele é apenas uma criança. Então ele admitiu seu erro. No entanto, ele fez uma pergunta capciosa. Se você não usou uma lei suprema, o que você usou para exibir esse tipo de poder no plano divino? Ele perguntou porque ele sempre pensou que apenas leis supremas, poder divino, demônios e dragões poderiam operar dentro do plano divino. Ele não sentiu leis supremas, poder divino ou poder demoníaco de seu mentor, então ele gostaria de saber se a Aliança Suprema encontrou outra fonte de poder independente da matriz da lei. Tanque 830.428.723 riu. Você não está errado sobre sua conclusão. Eu estava apenas brincando com você. Legion-5 bateu palmas de excitação. Então eu estava certo. Tanque 830.428.723 riu. Eu sou um deus da origem. Qualquer coração de dragão que eu tenha escolhido obviamente se fundiu com a outra habilidade divina, então não está claro por que minha habilidade divina torna meu ataque de fogo tão poderoso. Você não será capaz de determinar por que ele é tão forte a menos que saiba com quais outras habilidades divinas eu me fundi. Legion-5 fez a pergunta mais importante. Então eu estava certo? Tanque 830.428.723 suspirou, mas admitiu. Sim, você estava. Eu me fundi com o coração de um dragão vermelho. Mas foi um palpite de sorte da sua parte. Você tinha 50% de chance de acertar. Está claro que seu processo de dedução não é o motivo pelo qual você acertou. Legion-5 disse presunçosamente, mas eu estava certo. Esqueça isso. Não é o ponto que eu estava tentando fazer. Eu estava tentando mostrar a você a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é ótimo, mas a menos que você seja capaz de aplicar conhecimento de vários campos para resolver problemas complicados da vida real, então não é sabedoria.
A resposta que você deveria ter me dado é que é impossível saber com qual coração eu me fundi a menos que você conheça todas as habilidades divinas com as quais eu me fundi. Isso é sabedoria, não a repetição do conhecimento que você tem. Legion 5 acusou, então você estava tentando me enganar. Eu estava, seu mentor admitiu. Não se surpreenda com isso. Quase tudo no mundo é um truque. Nada é tão claro quanto preto e branco. Nada é o que parece à primeira vista. É algo que você só pode aprender com a experiência. A experiência lhe dará sabedoria e você será capaz de identificar os truques em situações complicadas com sabedoria. Você me entendeu? Sim, eu entendo, ele disse, mas interiormente ele riu. Você está tentando me enganar, mas eu já te enganei. Ele sabia que estava sendo enganado e sabia a resposta correta para essa pergunta. Mas ele não afirmou. Ele não afirmou que as informações disponíveis não eram suficientes para fazer uma avaliação correta e informada de qual coração de dragão ele se fundiu. Dizer isso o faria parecer inteligente demais para sua idade. Certamente teria impressionado Tanque 830.428.723C, mas também poderia fazê-lo desconfiar de sua carga genial. Então Lydian-5 decidiu parecer abaixo da média. É tudo parte de seu plano para enganar todos a pensar que ele é apenas uma jovem besta suprema acima da média. Fim do capítulo. Capítulo 1213 Criação de Dragões. Tanque 830.428.723C não sabia o que Lydian-5 estava pensando. Ele continuou a falar com o tom de um professor, isso é bom. Quanto mais cedo você entender a diferença entre conhecimento e sabedoria, melhor para você. A aquisição de sabedoria é uma razão muito importante pela qual realizamos o rito de passagem. É necessário adquiri-la se você quiser sobreviver à tribulação do corpo, alma e mente para se tornar um deus da origem. Muitas raças fazem algo assim para ampliar o horizonte de sua geração jovem e garantir que os recursos usados nelas não sejam desperdiçados. Algumas raças contam com o julgamento do céu para eliminar os fracos e ajudar seus jovens a ganhar experiência. Alguns contam com a criação de falsos inimigos para sua geração jovem lutar. Essa última fez Tanque 830.428.723C rir. Ele compartilhou o motivo de sua diversão. Como os altos elfos, eles são nossos ancestrais e costumavam ser dignos desse título. Eles eram uma raça poderosa que costumava suportar a guerra e a pressão de vários inimigos ao mesmo tempo. Eles sofreram, mas conseguiram defender os corpos de seus ancestrais da exploração. Então o Senhor do Reino veio e eles perderam sua nitidez. Eles nunca mais lutam ou têm conflitos com os outros, então vivem em paz na maior parte do tempo. A paz os fez apodrecer em corpo e mente. Isso fez com que sua taxa de ascensão ao Deus da origem caísse abaixo de 10%, apesar da abundância de essência vital. Eles estavam tão perdidos que os líderes de sua raça tiveram que permitir que demônios os invadissem ocasionalmente para que ganhassem experiência. De qualquer forma, a necessidade de adquirir sabedoria e experiência de vida, especialmente a experiência necessária para sobreviver, é algo comum em muitas raças. Não vamos tão longe a ponto de colocar todos vocês em uma arena selada e fazer vocês lutarem até a morte até que apenas alguns de vocês fiquem vivos como algumas raças fazem, mas vamos colocá-los em algumas coisas que os forçarão a fazer escolhas inteligentes ou serão deixados para trás por seus pares. Legion-5 perguntou com ceticismo, nós não passamos pelo cadinho de sangue e apenas alguns de nós sobreviveram. Tanque 830.428.723C bufou. Isso não conta. O cadinho de sangue é mais um teste de sorte do que de habilidade. Não havia oportunidade igual de sobreviver, pois alguns tinham 11 meses para treinar, enquanto outros tinham 1 mês e nem podíamos escolher nossos oponentes. Era tudo aleatório. Éramos apenas crianças que receberam armas perigosas para matar e comer uns aos outros. Eles violaram o plano divino e entraram no plano principal.
Então eles caíram do céu em direção ao chão. Conseguimos manter uma paz relativa com eles, limitando a quantidade de dragões que caçamos. Mas isso também tornou os corações de dragão raros e difíceis de adquirir no rito de passagem. Você tem que atender aos requisitos para um coração de dragão muito cedo ou perderá uma das grandes habilidades divinas. Isso é tudo por enquanto. Estamos aqui. Legion 5 olhou ao redor para seu destino. Há um pilar no centro do plano. É um pilar mecânico feito de aço brilhante e engrenagens móveis. No topo do pilar há uma plataforma quadrada plana cercada por dirigíveis mecânicos e fortalezas flutuantes. A plataforma é muito mais larga que o pilar, então parece uma massa de terra enquanto o pilar é sua fundação. Legion 5 olhou na direção do portal planar. Ele não tem olhos, então teve que estender seu sentido divino naquela direção. Isso chamou a atenção de seu mentor. O que você está olhando? Tanque 830.428.723 perguntou a ele. Ele mentiu. Eu estava olhando para o mar do desespero. Ele estava procurando pela Lydian 7. Tanque 830.428.723 se assentiu. Há um mar de desespero aqui também. Mas não é tão grande quanto o que eu mostrei a você. 3 bestas supremas derrubaram o plano, não um. Os defensores também eram mais pobres em quantidade e qualidade. Eles colocaram seu destino em seus ancestrais Origin. Eles pensaram que seus ancestrais seriam capazes de pressionar a Aliança Suprema com violência ou nos convencer a desistir do plano. Tanque 830.428.723 se riu. Não acabou bem. Fim do capítulo. Capítulo 1214 Generosidade fingida. Então ele disse seriamente: prepare-se. Estamos prestes a conhecer o vigilante encarregado do seu rito de passagem. Ele ficará encarregado da sua segurança pelas próximas centenas de anos. O vigilante é a única besta suprema estacionada no plano. Pelo menos na superfície. Pode haver mais escondido. Não, deve haver mais escondido. Ele construiu toda essa plataforma sozinho usando uma das grandes habilidades divinas. Você pode dizer que toda essa plataforma, as naves, todos os golems e canhões são parte de seu corpo. Você consegue adivinhar qual habilidade divina é? Isso chamou a atenção da Legião 5. Ele olhou ao redor novamente antes de dar sua resposta. Tem que ser a habilidade divina do fogo de metal da raça metal. A informação sobre isso brilhou em sua mente e ele não pôde deixar de ficar impressionado. O fogo de metal é um fogo especial que pode converter terra em metal. Parece simples, mas é muito poderoso. Tanque 830.428.723 se riu e o levou para a plataforma. Você foi um pouco ousado com sua resposta. Mas você está certo. É a habilidade divina do fogo de metal. O Invigilador sozinho pode assumir o controle de todo o reino e transformá-lo em seu corpo. Então acredite em mim quando digo que não somos tão indefesos contra o Senhor do Reino. Legion 5 perguntou: a Mãe Alto Céu permitirá que isso aconteça? Não, ela não permitirá. Sua existência torna uma péssima ideia tentar usurpar o Senhor do Reino, mas ela certamente será ferida se decidirmos ir contra ela, disse Tanque 830.428.723 orgulhosamente. Legion 5 ficou oficialmente impressionado. Qualquer coisa que possa ferir a vontade do reino é o suficiente para impressioná-lo. O fogo de metal é muito forte. Tanque 830.428.723 concordou. É uma habilidade divina muito poderosa que muitas pessoas temem. Muitas dessas pessoas tentaram destruí-la e a raça da qual ela veio, mas falharam. A Aliança Suprema também aperfeiçoou o método para criá-los e criá-los. Se não fosse pelo fato de que é muito difícil realmente extrair o fogo metálico da raça a qual ele pertence sem dissipar e sua incapacidade de preservá-lo, então ele tem que ser usado fresco, então o suprimento dele não seria limitado.
A voz do imperador mecânico soou como se estivesse vindo de todos os lados dele, o que é verdade, já que tudo ao redor dele é o imperador mecânico. Tanque 830.428.723 respondeu, eu trouxe meu encargo, Agrivo 839.371.456 para seu rito de passagem. Eu posso ver que você é um canalha. Eu quis dizer o que você está fazendo aqui com um encargo quando você não tem uma lei suprema. Por que você está trabalhando para a Aliança Suprema quando você não precisa? Alguns de nós não são tão bons quanto você. Temos que começar a trabalhar duro agora antes de obtermos nossas leis supremas para que a Aliança Suprema nos ajude. Não temos o grande plano de assumir um reino por conta própria para nos tornarmos deuses do mundo como você. Não somos tão tirânicos. O imperador mecânico riu. Não me trate com condescendência, seu patife travesso. O que você quer dizer com alguns de nós? Somente pessoas como você, que podem ignorar a supressão do plano sem uma lei suprema, podem vir e começar a trabalhar para a Aliança Suprema antes do tempo. Pessoas normais não são como você, então não tente reivindicar a identidade de uma. Você é outro tipo de tirano, é o que você é. Ninguém está batendo de cabeça em cada obstáculo e pisoteando-o como um touro. Tanque 830.428.723 se negou à alegação. Não é verdade. Essas alegações são falsas. Se eu fosse tirânico, teria destruído o plano divino pelo insulto que me fizeram. Quem você está enganando? Você não destruiu o plano divino só porque eles foram deixados lá para os jovens. Não finja ser generoso. Tanque 830.428.723 se riu muito. Talvez eu seja um pouco como você. Mas tenho meu mentor para culpar por isso. Espero que seu pupilo não seja como você. As coisas já estão complicadas do jeito que estão. Não quero um encrenqueiro em minhas mãos durante esse rito de passagem. Você não precisa se preocupar. Agrivo 839.371.456 é inteligente e composto. Ele pode ser teimoso às vezes, mas não é teimoso como eu, então não deve lhe dar problemas. O imperador mecânico não acreditou nele, então disse sarcasticamente, tenho certeza de que ele não me dará problemas. Fim do capítulo. Capítulo 1215 Especialista em demolição. Não é que o imperador mecânico pense que tanque 830.428.723 se esteja mentindo. Ele sabe que tanque 830.428.723 se tem boas intenções com sua declaração. Mas ele também sabe que tanque 830.428.723 se não se tornou o mentor de Agrivo 839.371.456 por acaso. O pessoal encarregado da fixação do mentor encarregado prioriza a compatibilidade entre o mentor e o encarregado. Eles fazem isso com base na compatibilidade de personalidade e comportamento. Isso significa que Agrivo 839.371.456 e tanque 830.428.723 se foram pareados após uma análise completa de seus comportamentos que os considerou compatíveis. Então, se tanque 830.428.723 se é teimoso e problemático, as chances são de que Agrivo 839.371.456 seja teimoso e problemático também. Tanque 830.428.723 se tentou se defender, eu não acho que eu era tão problemático. O imperador mecânico caiu na gargalhada. Você não acha que era tão problemático? Você estava construindo bombas e explodindo tudo. Você era um piromaníaco e tentou queimar o avião inteiro. Eu não achava que era possível queimar o avião inteiro, é por isso que tentei fazer isso. Eu pensei que iria falhar, então não havia mal nenhum em tentar. Mas você tentou passar décadas para instalar quase 1 milhão de bombas na crosta do avião.
Então você usou as bombas para ameaçar e extorquir pessoas. Você eventualmente ativou as bombas que arriscaram as vidas de seus companheiros bestas supremas e danificaram o avião tanto que levou 10.000 anos para que ele se recuperasse o suficiente para ser minerado. Mesmo agora, após 8 ciclos de origem, ele ainda carrega alguns dos ferimentos que você infligiu a ele. Tanque 830.428.723 se afirmou, mas eu falhei em queimar o avião inteiro, então eu estava certo em pensar que era impossível. Além disso, em minha defesa, eu não teria ativado as bombas se eles não tivessem chamado meu blefe, então eles tinham alguma culpa nisso. O Imperador Mecânico gritou, não é esse o ponto. O ponto é que você tentou queimar o avião. Quem faz isso? Pessoas problemáticas é quem? Tanque 830.428.723 rapidamente mudou de assunto de seu passado problemático. Eu tenho que perguntar, por que você está aqui como o vigilante? Você não precisa dos pontos de contribuição e mesmo se precisasse, você claramente tem o suficiente para se tornar um deus mundial. O Imperador Mecânico deseja estar errado, mas ele tem certeza de que é o Shadow Lurker que entrou no plano porque qualquer entidade que pode permanecer escondida sob o olhar de um deus da origem suprema e entra em um plano sem se identificar durante o tempo em que um rito de passagem está prestes a começar em um plano que acabou de cair sob o controle da Aliança Suprema tem que ser o Shadow Lurker. É assim que ela se comporta. Ela se infiltrou em planos assim muitas vezes no passado e cometeu o tabu logo depois, pelo que parece, ela fará isso de novo. O Imperador Mecânico disse com determinação, desta vez será a última vez que ela aterrorizará a Aliança Suprema. O plano dará certo e esta aventura será a última. Nem mesmo o Senhor do Reino será capaz de salvá-la. Então ele perguntou, você a encontrou? Uma voz de um ser desconhecido e invisível respondeu, estou de olho nela. Ela está ficando perto do portal planar. Ela não ousou se aproximar ainda. Outra voz de outro ser invisível falou, nós a pegaremos. É para isso que fomos feitos. O mecânico ficou satisfeito com a resposta. A Aliança Suprema se esforçou muito neste rito de passagem. Ele é um deus da origem, mas também pode ser um exército de deuses da origem. Como se isso não bastasse, há outros deuses da origem no plano além dele. Em defesa de Tanque 830.428.723 sua tentativa de demolir o plano ampliou o horizonte de seus pares e resultou em uma taxa de ascensão recorde de 96%. Isso é algo para se orgulhar no meu livro. Fim do capítulo. Capítulo 1216 Problemas estão chegando. Estas duas entidades invisíveis estão aqui desde que a Legião-5 chegou. Mas nem ele nem seu mentor as notaram. Pode haver mais de duas delas no plano além do Imperador Mecânico. Se houver, elas estão todas preparadas para capturar aquela entidade oculta que acabou de entrar no plano algumas horas atrás. A plataforma permaneceu calma apesar da malícia fermentando no fundo. Bestas supremas continuaram a chegar de vários planos ao longo do dia. E a plataforma lançou uma grande sombra sobre a terra. Pode ser vista de todos os cantos do plano. Ela se erguia alta como o símbolo dos novos senhores do plano. Qualquer um que a olhe saberá que o plano foi subjugado. De volta à Legião 5. Ele foi levado para uma sala para relaxar. Mas ele não consegue relaxar. A Legião-7 está ficando sem tempo. Ele conseguiu se infiltrar no plano, mas a Legião-5 não pode se encontrar com ele agora. Ele não pode deixar a plataforma ainda e a Legião-7 não pode se infiltrar na plataforma. Tentar fazer isso é tentar se infiltrar no corpo de um deus da origem. A Legião-7 não vai correr esse risco, então eles têm que esperar um pouco mais antes de se encontrarem. A Legião-5 esperou meio-dia antes de ser chamada para a Assembleia. Um golem veio informá-lo e levá-lo ao local da Assembleia. Ele perguntou, está na hora do rito de passagem? Não, você precisa ser informado primeiro. Estamos indo para o seu briefing agora. O que o rito de passagem envolverá? Então o levou a um assento desocupado.
O assento era uma esfera preta. Parecia ser feito de um material maleável em um estado fluido. Era saltitante, mas não o suficiente para repeli-lo, então parecia que ele estava sentado em uma nuvem macia. A esfera preta se moveu para combinar perfeitamente com suas nádegas. Todas as bestas supremas foram designadas para assentos na borda da sala, então todos se sentaram lado a lado em uma linha reta que formava um círculo. No centro da sala havia uma chama negra. Ela queimava silenciosamente no ar sem nenhum suporte ou fonte de combustível. O sentido divino da Legião -5 a tocou por um breve momento antes que ele a retraísse em alarme. Seu sentido divino havia sido queimado. Esse é o verdadeiro corpo do Deus da origem. É o fogo de metal. Ele disse maravilhado. Ele achava que sabia muito sobre habilidades divinas graças à obsessão de Geldira por elas, mas ele estava errado. A Aliança Suprema sabe mais do que ele. Eles são provavelmente a maior autoridade em habilidades divinas no universo vazio. Ele tinha visto as informações sobre o fogo de metal, então ele ficou intrigado e queria inspecioná-lo de perto. Infelizmente, ele não podia. Não sem danos graves a si mesmo. O fogo de metal não é realmente uma chama, apesar de parecer uma e se comportar como uma. É feito de finos filamentos metálicos vibrantes. Os filamentos são como vermes. Eles se mexem e se aglomeram para formar aquela chama negra. A chama é incrivelmente frágil e se apaga rapidamente porque os filamentos são fracos. Apesar dessa fraqueza, o fogo de metal não pode ser subestimado. Não é quente nem um pouco e não está produzindo calor, mas queimou seu sentido divino quando ele o tocou. E essa queimadura é apenas um aviso para cuidar da própria vida. O fogo de metal pode fazer mais. Então ele decidiu apenas cuidar da própria vida. Ele sentou-se e a assembleia começou logo depois. A chama negra falou com eles. Bem-vindos ao seu rito de passagem. Eu sou seu fiscal Regi 771.823.138B. Podem me chamar de Imperador Mecânico. Meu trabalho é garantir a justiça, a adesão às regras, registrar suas ações, autenticá-las e protegê-los. Farei isso até que sejam entregues aos seus mentores no final do rito de passagem. Todos vocês devem saber que estão participando de um rito de passagem, mas muitos de vocês devem ter muitas perguntas sobre o que realmente devem fazer. Vou lhes dizer agora. Sentem-se, relaxem e ouçam com atenção. Fim do capítulo. Capítulo 1217 Como Alquimata. Ponto de interrogação. O rito de passagem é um programa que foi criado pela Suprema Aliança em seus primeiros dias. Foi criado para resolver o problema do descontentamento sobre a distribuição de recursos. Havia uma questão sobre quantos recursos deveriam ser investidos em uma besta suprema e como essa quantia deveria ser determinada. O rito de passagem era a resposta para essa questão. O fato de que o rito de passagem também forneceu a oportunidade para os jovens ganharem experiência tornou o rito de passagem ainda mais importante e indispensável para a educação da geração mais jovem. Mas o foco do rito de passagem ainda permanece na distribuição de recursos por mérito. Na raça suprema, nos orgulhamos da falta de nepotismo. Isso se deve à presença da Suprema Aliança. Outras raças têm linhagens que as mantêm unidas e têm famílias para cuidar delas. As linhagens criam laços de sangue e os laços familiares levam ao nepotismo. Não temos as vantagens das linhagens, mas temos a Suprema Aliança. Portanto, este não é um negócio de família. Você já deveria saber que come o que mata. Isso trouxe de volta algumas memórias desagradáveis. Algumas jovens bestas supremas empalideceram ao se lembrar do cadinho de sangue. Elas não esperavam essa experiência depois de serem tão mimadas. No começo, elas podiam comer qualquer gado que quisessem. Então elas tiveram que se matar para viver. Elas podem até ter matado seus irmãos e irmãs. A lembrança as deixou nervosas e com medo do rito de passagem. Legion 5 balançou a cabeça ao ver. Eles passaram por uma grande mudança em sua visão de mundo. Mas elas ainda são fracas. Mas Legion -5 não conseguia relaxar.
Ele não usou 1 ou 2 gotas de essência vital como os outros. Ele usou cerca de 1000 gotas. E ele está até planejando usar mais. Então tem a enorme quantidade de comida que ele comeu durante o cadinho de sangue e depois dele. Seu apetite era tão grande que a quantidade de comida que ele comeu era mais do que o valor do que as outras bestas supremas desperdiçaram quando mataram cozinheiros e outros animais sem comê-los. Eles deveriam ter mencionado isso antes. Quanto tempo terei que trabalhar para pagar o que comi? Ele pensou consigo mesmo. Ele estava sentindo um leve arrependimento por comer tanto. Não ajudou que os outros clones rissem e zombassem dele. Bem feito. Ele estava gostando de coisas pelas quais eles tiveram que trabalhar duro e arriscar suas vidas para conseguir, então eles estão felizes em ver que ele terá que pagar por elas. O imperador mecânico continuou: quanto àqueles que não estão relaxados, vocês terão a oportunidade de cancelar suas dívidas nesta competição. É uma das recompensas que você pode usar seus pontos para adquirir. Mas, pessoalmente, não acho que vale a pena desperdiçar seus pontos com algo assim. Agora vamos voltar ao evento principal do rito de passagem. A missão principal deste rito de passagem é espalhar a influência da Suprema Aliança por todo o plano. Este plano foi subjugado pela Suprema Aliança, mas isso é apenas no nível da superfície. Seu trabalho é eliminar a resistência ao controle da Suprema Aliança, entrincheirando as operações e a ideologia da Suprema Aliança por todo o plano. Você deve esclarecê-los sobre nosso direito de governar e seu destino de servir. Fim do capítulo. Capítulo 1218. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. O chão e o teto da sala se iluminaram. O chão mostrou o mapa topográfico de todo o plano, enquanto o teto representava os reinos divinos dos deuses. Uma plataforma apareceu no centro da sala sob a chama negra. Nuvens se formaram entre o chão e o teto. Pessoas pequenas apareceram no chão do mapa, assim como os reinos que ocupavam. O salão de assembleia se tornou uma representação realista de todo o plano. Esta é a representação em tempo real do plano. Ela é atualizada com informações em tempo real do sistema de vigilância da Aliança Suprema. Você deve levar o rito de passagem a sério, mas não o considere um assunto perigoso. Todo este plano é seu playground. As entidades importantes e poderosas no plano, incluindo os deuses do plano, foram informadas de sua missão. Foi prometida a eles cidadania se participarem deste rito de passagem e sobreviverem. Essa é a única razão pela qual este plano não foi completamente expurgado da resistência. Como eu disse antes, seu trabalho é espalhar a influência da Aliança Suprema. Isso significa que você deve fazer as pessoas saberem onde elas estão na ordem das coisas. Você espalhará o sistema de cidadania e o sistema de exploração de recursos. Você pode fazer isso pela força ou por outros meios de coerção. Visite no VLBIN.com para a melhor experiência de leitura de romance. Suas atividades e ações serão monitoradas e registradas. Você será recompensado com pontos quando fizer algo louvável. Estou enviando uma lista de quais são as metas louváveis. Se você passar por elas, notará que elas são classificadas. As missões de alta classificação recompensam pontos mais altos. Você precisa de pontos para trocar por recompensas. Um painel holográfico apareceu diante da Lydian 5. Ele continha a lista de missões. A Lydian-5 passou pela lista de missões. A missão mais baixa é a de subjugação e recuperação. É a missão normal que todos podem fazer. Ela envolve derrotar todas as forças de resistência no plano e assumir todas as nações dentro dele rapidamente. Ele descobriu que poderia pagar suas dívidas com a Aliança Suprema com 2 pontos. Não importa o quanto ele deva a eles, 2 pontos é a mesma quantia que todos podem pagar para quitar suas dívidas. Isso fez a Legião-5 relaxar. Observe que as recompensas são limitadas. Elas serão distribuídas a todos vocês com base nos pontos que vocês têm e vocês serão atendidos por ordem de chegada. Eu aconselho você a organizar e ordenar as habilidades divinas com base nas classes e depois por compatibilidade seguida pelo preço.
Isso ajudará você a tomar a melhor decisão sobre como trocar seus pontos. Eu também quero que você tome nota de que, embora os preços sejam os mesmos agora, eles mudarão dependendo da primeira habilidade divina que você escolher. A primeira habilidade divina que você escolher determinará sua classe. As habilidades divinas de outras classes serão mais caras para você a partir de então. Você já deve saber sobre classes se você passou pelas informações sobre habilidades divinas dadas a você por seus mentores. Essa classificação não só ajuda a dividir as habilidades divinas de acordo com a função e utilidade, mas também ajuda a evitar que alguns de vocês acumulem as boas habilidades divinas das outras classes e as desperdicem. LEGION5 passou pelas informações para que ele pudesse organizar as habilidades divinas na classe guerreira, classe batedora e assim por diante. Você notará uma classe notada como especial. Essa classe contém habilidades divinas que a Suprema Aliança quer nutrir na geração mais jovem. A maioria delas não é útil para propósitos gerais. Sua utilidade é específica e pode ser fatal para certas raças que são fracas para elas. A Aliança Suprema quer que você obtenha essas habilidades divinas para que possa ajudá-los a subjugar alguns planos ou para trabalhos especializados que exigem habilidades especiais. Então essa classe de habilidades divinas é a mais barata de se adquirir. E se você adquiri-las, certamente será empregado pela Aliança Suprema assim que se tornar um deus da origem e sua dívida será perdoada imediatamente. Você também não terá problemas em obter mais recursos da Aliança Suprema. Fim do capítulo. Capítulo 1219 A classe especial. Lydian-5 passou pela lista de habilidades divinas na classe especial. Ela continha habilidades divinas que tinham como alvo tipos especiais de seres, como elementais ou habilidades divinas que tinham como alvo a fraqueza de raças específicas. Algumas raças são fracas para certas habilidades que são inúteis na maioria das outras situações, então habilidades divinas nesta classe são baratas de adquirir para encorajar bestas supremas a selecioná-las. Por exemplo, habilidades divinas que tinham como alvo elementais de fogo ou raças com atributos de fogo. Elas seriam principalmente inúteis ou ineficazes contra outras raças. Há também uma combinação de habilidades divinas para ter como alvo raças que são fracas ao som. Essas habilidades divinas podem usar o som como um meio de ativação, produzir som ou amplificar os efeitos debilitantes do som e as outras habilidades divinas que o usam como um meio. Dessa forma, tal raça será facilmente prejudicada quando encontrar a classe especial focada no som. Ele passou pela lista intrigado até que se deparou com uma classe especial criada para caçar entidades ocultas. Ele não ficou mais tão intrigado quando viu que essa classe tem muitas habilidades divinas de percepção pelas quais eles podem encontrar entidades escondidas em qualquer forma. Ele ficou ansioso. Espero que eles não encontrem você. Ele disse para Lydian-7. Eu também espero, mas você tem que esquecer essa classe especial por enquanto. Meu esconderijo está ficando cada vez mais apertado. Não consigo aguentar por muito mais tempo. O universo vazio vai me encontrar e você sabe que isso não vai ser nada bom. LEGION5 gemeu, mas ele não podia sair ainda. Devemos terminar logo. Ele continuou ouvindo o imperador mecânico falar. Faz sentido começar do anel externo. LEGION5 disse. Isso também vai me ajudar. Não vou parecer suspeito quando for para o portal planar. Ele leu as regras em seguida. A primeira importante é que eles não devem tentar matar ninguém no primeiro mês. Qualquer tentativa de matar os outros bits supremos no primeiro mês terminará em fracasso. Não há punição para a tentativa, mas ainda assim fez com que a Legião-5 ficasse insatisfeita. A proteção deles dessas jovens bestas supremas é demais. Ele entende que a Aliança Suprema investiu muito neles neste momento e não está disposta a perdê-los, mas ele está insatisfeito com a superproteção. Eles não podem eliminar um ao outro no primeiro mês por causa da proteção de justiça. Isso significa que ele não pode terminar o rito de passagem mais cedo. Como se isso não bastasse, eles não podem matar uns aos outros mesmo depois do primeiro mês.
Eles têm permissão para atacar uns aos outros com ataques letais, mas não terão sucesso algum. Seus oponentes serão salvos no último momento. Eles serão removidos do rito de passagem, então a única consequência do fracasso é a eliminação. Se não houver ameaça de morte, então essas crianças podem não levar isso a sério. Então ele deu de ombros. A eliminação também é boa. No mínimo, aqueles que forem eliminados não poderão culpar a Aliança Suprema por obter poucos recursos. O rito de passagem é uma competição saudável. Não é mortal, mas há recursos importantes pelos quais as pessoas geralmente matam como recompensas. Se forem eliminados, eles os perdem. Embora a Aliança Suprema não queira perder seu investimento, ela também quer investir mais nos notáveis. Fim do capítulo. Capítulo 1220 O Sistema de Cidadania. Ponto de interrogação. A promoção da competição entre as jovens bestas supremas é o motivo pelo qual a Aliança Suprema recompensa aqueles que eliminam outras bestas supremas com metade dos pontos de seus alvos durante o rito de passagem. Mas nenhuma delas pode ser morta. Então, dessa forma, um ambiente seguro que incentiva a competição foi criado para a distribuição eficiente de recursos. É isso que o rito de passagem é para as bestas supremas. É outra coisa completamente diferente para os habitantes do plano que precisam ser doutrinados por coerção pacífica ou iluminação forçada. A Aliança Suprema pensou nisso. Não estamos apenas lutando contra os habitantes do plano, mas uns contra os outros também. Não é de se admirar que algumas pessoas sobrevivam no plano. Não seremos capazes de nos concentrar neles se tivermos que nos preocupar uns com os outros. Eles querem temperar os jovens enquanto também deixam uma saída para os habitantes do plano. Ele tem que admitir que a Aliança Suprema pensou em algumas coisas. A maneira como eles estão criando seus jovens é pelo menos melhor do que a maneira como os altos elfos criam os seus. Altos elfos não têm nada parecido com o rito de passagem. Eles crescem fracos e pacíficos enquanto a Suprema Aliança cria seus jovens para viver para subjugação e dominação. O rito de passagem permite que as jovens bestas supremas experimentem violência em massa e dominação. É uma experiência que vem de muito tempo, já que eram filhotes que tinham que ouvir histórias de dominação. O sistema de cidadania ajuda a Suprema Aliança a administrar seus recursos. Os cidadãos fazem o trabalho braçal para eles e o sistema de cidadania reduz a quantidade de trabalho que a Suprema Aliança tem que fazer para derrubar um plano. É matar 2 coelhos com uma cajadada só. Seus professores durante o cadinho de sangue eram cidadãos. Alguns deles queriam se tornar cidadãos, enquanto outros queriam subir mais alto dentro do sistema de cidadãos. É por isso que eles estavam dispostos a arriscar suas vidas para ajudar jovens bestas supremas a sobreviver ao cadinho de sangue. Legion 5 leu os livros de regras completamente. Ele continha informações sobre o sistema de pontos. Essa é provavelmente a informação mais importante que alguém precisa ter. Ele fez questão de não perder nada sobre isso. Ele achou a parte sobre as condições para conceder aos deuses o direito à cidadania particularmente intrigante. Deuses podem ser transformados em cidadãos, mas o deus mais baixo vale 10 pontos. Esse já é o preço de algumas habilidades divinas. Deuses mais fortes valem mais. Quem desperdiçará seus pontos salvando deuses? Receio que nenhum deus sobreviverá assim. Pelo que ele leu, pontos são muito difíceis de conseguir. Um rei não vale um ponto pessoalmente. A única razão pela qual alguém gastará um ponto para recrutar um é porque está no comando de um reino. Então, em vez de desperdiçar tempo e mão de obra para subjugar um reino, é melhor adquiri-lo pacificamente com um único ponto e usá-lo para subjugar outros reinos. Quanto aos deuses, o deus baixo mais fraco vale pelo menos 10 pontos, enquanto um celestial vale 200 pontos. Para transformar um deus em um cidadão, você deve usar a mesma quantidade de pontos que ele vale. Isso é muito caro para fazer. A maioria das bestas supremas prefere matá-los por seus pontos em vez de salvá-los. Capítulo bônus para a meta do bilhete dourado. Fim do capítulo.